Meu caro Vitor Hugo, a bola é sua. Sim, falando primeiro do CSA, né? Que jogou primeiro, o CSA que empatou com o Anápolis, fez 1-0 com o Marcelinho, mas tomou o empate logo na sequência com o João Celeri. O CSA teve boas oportunidades ainda na primeira etapa, mas não conseguiu converter, acabou sofrendo aí essa primeira, de certa forma, o revés, né? Um empate em casa na estreia e, claro, o CSA não conseguiu vencer. É a terceira vez, né? Terceira estreia que ele não vence. Já havia perdido pro Confiança 2023, em 24 perdeu para o Ipiranga e esse ano perdeu para o time, empatou com o Anápolis. O detalhe é sobre a questão do Brian, né? O meio atacante já está naquela fase de transição e a expectativa é grande para que ele possa atuar no jogo diante do ABC na próxima segunda-feira, né? Como o Oswaldo bem informou aí, a CBF mudou a partida do CSA para a segunda-feira, do domingo para a segunda, e claro, o Brian vai ter aí mais um tempinho para poder fazer essa parte de transição e quem sabe poder retornar no jogo contra o ABC na segunda-feira. A gente vai ouvir a partir de agora a palavra do técnico Igor Magalhães, que fala sobre esse empate diante do Anápolis. Eu acredito que no primeiro tempo a gente foi até bem no jogo, né? Com muitas oportunidades para chegar pelos lados, né? Para poder ter uma tomada de decisão ali, para poder finalizar. Conseguimos envolver pela movimentação do Cachoeira por dentro, né? Ali como segundo atacante por dentro, próximo do centroavante. E aí quando a gente faz o gol, talvez a gente poderia ter um pouco mais de campo para poder jogar, um pouco que o adversário automaticamente ia sair pro jogo. Nós tomamos o empate logo em seguida, né? Uma falta de concentração, e o adversário foi feliz, era a proposta deles, a gente já sabia, já tinha alertado que era um time copeiro, era para isso mesmo. Eles vieram e foram felizes nessa situação de que o segundo, que o empate para eles seria ideal para esse início de competição. Notório o teu batimento, né? Então, assim, acaba o jogo agora, né? Você tem que assimilar tudo que foi, e aí você vai fazendo reflexão dentro do jogo, e mas vai ter abatimento, até porque nós precisamos continuar. Nem com uma vitória hoje não sinalizaria que a gente já estaria garantindo uma vaga para a segunda fase, né? Nós temos que continuar. Já tinha avisado que competição, quando é ponto corrido, tem momentos dentro de casa que você não ganha. Agora nós temos que continuar o nosso pensamento para dentro da competição, porque nós temos o ABC fora, nós temos que trabalhar, já pensar no próximo adversário, corrigir muita coisa que nós precisamos corrigir, né? Principalmente as possibilidades que a gente tinha, a gente não foi tão feliz, né? Para continuar tendo energia, e faltou um pouco mais de tranquilidade na segunda parte, principalmente. Foi por isso que eu falei, o abatimento talvez pelas chances, a procura do gol que não saiu da vitória, né? Talvez quando você termina um jogo assim, passa uma reflexão total do jogo, né? Aí você vai assimilando aquilo que realmente acontece, aquilo que você tem que vir para cá, né? Para principalmente ser lúcido nas respostas, para facilitar o entendimento do jogo, daquilo que nós pensamos pro jogo, daquilo que nós tentamos fazer no decorrer do jogo. Então é mais por essa situação, mas nós estamos continuar a nossa batida, porque a competição ainda ela é árdua, e se você pegar hoje as três equipes, teve 3 equipes jogando em casa, teve 3 empates, né? Somente o Botafogo da Paraíba que conseguiu a vitória. Então a competição ela vai ser difícil até o final. Valeu, portanto tá aí a palavra do técnico Igor Magalhães fazendo essa avaliação sobre o jogo contra o Anápolis no último sábado, lá no estádio Repelé em Maceió, empate em 1-1 do Azulão com o time do Galo lá de Goiás. O atacante baianinho e o meia Gabriel Vieira treinaram pela primeira vez com o grupo e também já ficam à disposição do técnico Igor Magalhães, podem ter essa primeira oportunidade no jogo contra o ABC, eles já estão regularizados. Com relação ao CRB, o CRB que jogou ontem contra o Atlético, né, lá de Minas Gerais, já retornou a Alagoas, inclusive chegou hoje, né, em Alagoas, teve a reapresentação hoje. Douglas Baggio concedeu entrevista coletiva, vamos ouvir já a palavra dele, mas o CRB conseguiu essa importante vitória. Como vocês bem destacaram logo no início do programa, o primeiro tempo do CRB bem abaixo, né, o time sofreu uma pressão tremenda. Se o Atlético tivesse feito 4-3, não teria sido assim surpresa, até porque teve as oportunidades e graças ao Matheus Albino, o time conseguiu se segurar e foi para o intervalo
O Eduardo Barroca mudou 3 vezes, entraram jogadores importantes e aí o CRB empatou com o GG, inteligente, uma cobrança de falta por baixo da barreira, apesar de ter havido ali uma contribuiçãozinha do goleiro do Atlético, mas o GG foi bem inteligente, conseguiu marcar o primeiro gol. O segundo gol do Galo saiu após um contra-ataque, né? Já nos acréscimos, Danielzinho também muito inteligente, lançou bem o Douglas Baggio, que avançou e chutou de canhota para o fundo do gol do Atlético e marcou ali o segundo gol do CRB, decretando 2-1 e a vitória. O CRB chega aos 6 pontos, é o segundo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro devido aos critérios de desempate e tem esse jogo importante contra o Volta Redonda na próxima quinta-feira, claro, para chegar aos 9 pontos. Quem conversa? Oi. Antes de você ouvir o Douglas Baggio, esse jogador, Oswaldo, tem características interessantes. Além de ter um chute legal, né? É um jogador experiente. Muita força, velocidade. Colabora muito, sabe cadenciar o jogo na hora certa. Exatamente. Eu acredito que ele vai somar muito. Uma boa contratação do time do CRB. Muito. Exatamente. Boa contratação. E é bom, né, você estrear assim, né? Fazendo gol, você ganha confiança, traz o torcedor pro seu lado também. Enfim, uma boa estreia do Douglas Baggio. O Herculano não deu pra... mas é muito pouco, pra avaliar é muito pouco. E outra coisa, né? Tem que ter muita calma com esse jogador, porque o torcedor do CRB vai ficar sempre na mente do Anselmo Ramon. O Anselmo já é passado, tem que esquecer. E outra coisa, o Herculano não veio pra substituir o Anselmo. Ele veio para construir a história dele no CRB como o Anselmo construiu. Agora, acredito que esse ataque inicial, com o Thiaguinho e com o outro lá, da Viora. Eu disse assim pelo seguinte, eu não acredito muito nessa tese de fulano substitui Beltrano, não. Cada um constrói a sua história de uma forma ou de outra, entendeu? Então o Herculano veio para tentar fazer a história dele no CRB. Se vai ser uma história tão boa como a do Anselmo, só o tempo dirá. Mas você não pode dizer assim, não, o Herculano veio para substituir o Anselmo, nada disso. Aí é uma pressão desnecessária em cima do jogador. Acho que depois desse jogo, Vitor, o treinador ficou com a pulga atrás da orelha. Não, eu disse no começo do programa, eu acredito que ele veio com mudanças pro jogo com Volta Redonda. Pode falar. Esse primeiro tempo do CRB foi terrível. Algo perto de ridículo. Eu assisti o segundo, o primeiro eu ouvi e o que eu ouvi justamente é que o Albino salvou, e se fosse para um intervalo o CRB levando 3 ou 4, não seria surpresa. O CRB levou muita sorte e pro intervalo com 1-0. Foi o momento que o Barroca conseguiu ali ajustar a equipe, voltou com 3 mudanças, sacou o William Bahia, botou o Matheus Ribeiro, tirou o Lucas Calial, botou o GG e tirou o Daniel Lima, botou o Breno Herculano, e aí a partir dessas mudanças, principalmente Matheus Ribeiro e GG, o CRB conseguiu aí ajustar ali alguns detalhes, conseguiu o primeiro gol e claro, o empate já seria de excelente tamanho pro CRB, mas aí conseguiu a vitória praticamente ali no último lance do jogo e aí fechou os 6 pontos, né? E agora tem a oportunidade de na quinta-feira enfrentar o Volta Redonda em casa às 20 horas e quem sabe conquistar o 9º ponto aí na Série B, chegar aos 9 pontos, né? E quem sabe se aproximar da meta dos 45, que é de se livrar do rebaixamento primeiro, para depois pensar, quem sabe lá na frente em um acesso para a Série A. Mas vamos ouvir aí a palavra do Douglas Baggio, né? Estreou com a camisa do CRB, marcando o gol importante que deu a vitória ao Clube de Regatas Brasil, e ele fala conosco a partir de agora. Sensação muito boa, né? De estar marcando o meu primeiro gol pelo CRB numa estreia, né, muito difícil diante de um adversário que começou ganhando o jogo, né? E fui feliz ali de fazer o gol da vitória. Mas é mérito de todos os jogadores do elenco que me receberam muito bem e eu pude ser feliz na hora da conclusão e fazer o gol. Cara, eu quero tá fazendo o meu melhor pelo CRB, né? Eu tenho uma meta assim de fazer gols e de dar assistência por ano. Eu espero tá contribuindo da melhor forma possível, né? Ajudando meus companheiros, mas sim, fazendo gols e dando assistência. A pergunta do Thiago Luiz, da CBN Maceió. Baggio, parabéns pelo gol e pela vitória de ontem. Você é um jogador experiente na Série B. O quanto a atuação do primeiro tempo do CRB preocupa e o quanto a vitória fora de casa é importante na competição, mesmo com o desempenho tão abaixo? Cara, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil, né? O time do Atlético é um time muito bom, né? É um time que joga junto
tem tempo, de um treinador muito experiente que é o Roger também, treinador muito bom. Acho que no primeiro tempo ali a gente não fez um bom primeiro tempo, mas o Albino teve uma atuação gigante e salvou a gente ali no primeiro tempo. Mas no intervalo o professor Barroca foi muito feliz na fala e a gente voltou melhor pro segundo tempo. Tá aí a palavra do Douglas Baggio, né? Atacante do CRB, estreou com vitória. Ele que é cria do Flamengo, viu? Ele começou lá na base do Flamengo em 2010, no Sub-15, após vir do Santa Cruz Sub-15. Aí ficou no Flamengo até sair ali do profissional. Em 2016, sua primeira equipe pós-Flamengo foi o Luverdense. Foram 39 jogos e 4 gols. Douglas Baggio é aquele chamado jogador de Série B, que sabe como é a competição, né? Conhece a competição, porque é um jogador que já vem há muito tempo atuando na Série B do Campeonato Brasileiro e fazendo seus golzinhos. Pense numa mudança radical em 2016. O cara deixar o Flamengo para ir para Lucas do Rio Verde. Jogar pela Luverdense. Ele ficou pertencendo ao Flamengo até 2017, né? Foi por empréstimo em 2016 pro Luverdense, depois passou por empréstimo no Ceará e retornou ao Luverdense. E a partir daí acertou com o Mirassol e tá seguindo a sua carreira. O Botafogo de Ribeirão Preto.